Imagine estar num vagão lotado, com fumaça subindo como se o teto fosse explodir a qualquer segundo, e alguém calmamente te diz: gente, não precisa matar todo mundo. Só um besouro resolve. Se isso não te deixa arrepiado, espera só até descobrir quem joga esse tipo de jogo. Hoje a história começa exatamente num desses momentos em que a razão faz fila para sair pelo ladrão mais próximo. O caos parecia pronto para devorar todo mundo. E ainda assim, havia quem tentasse transformar o apocalipse em lógica. Lá estava Yuang. Ou melhor, Iku. Percebendo que, por mais que o gênero da história tivesse mudado, algumas personagens ainda brilhavam como antigamente. Só que brilho não garante protagonismo. E não era a heroína principal desse mundo, apenas uma coadjuvante de segunda categoria. Mesmo assim, alguém tentou segurá-la, persuadi-la a ficar, a ouvir uma última vez. Foi aí que tudo começou a se mover. Ele pediu para que a ouvissem. Pediu isso com uma espécie de voz que tinha pouco de coragem e muito de desespero contido. Aquele suspiro que a gente solta quando percebe que é cedo demais para intervir, mas tarde demais para recuar. Não era plano original dele. Na verdade, nunca fora. Mas planos, nessas horas, têm o costume de serem atropelados pela necessidade. E foi exatamente o que aconteceu. Era preciso agir. Do nada, a fumaça cobre tudo. Alguns tentaram entender de onde vinha, outros só sentiram o cheiro de explosão e olharam ao redor em pânico. Foi quando o nosso Doc já avançou. Ele atacou King Namwang e o derrubou. À primeira vista, parecia um ato impulsivo, quase heróico, para salvar a velha. Mas aquilo não era só proteção. Era uma manobra calculada, ou impulsiva, conforme você preferir, que tinha objetivos além do que os olhos podiam ver. Enquanto o vagão mergulhava num turbilhão de confusão, Za, aquele que sempre observa, olhou para os lados e, no meio do caos, viu algo que ninguém esperava. Uma criança. Calmo como quem acabou de achar o último biscoito na gaveta, Za correu até o menino e, sem alarde, pediu o seu pequeno ak. Sim, era algo pequeno e aparentemente trivial, mas no contexto cada minúcia importa. E então, no meio da carruagem, ele teve aquela ideia absurda. Pedir para que parassem. Parar? Em plena catástrofe? Pois é. Za estava convencido de que, se destruíssem aquela velha sem pensar, ninguém ali sobreviveria. E surpreendentemente eles o ouviram, eles pararam. Você consegue imaginar? Rostos determinados, mãos prontas para aniquilar, e ainda assim, chegaram a uma trégua momentânea. Doc já ficou surpreso com a rapidez da reação. Aproveitou aquele respiro para argumentar. Mesmo que acabassem com ela, o que viria depois? Seria isso suficiente? Ele pensava em ganhar tempo. Talvez ser reconhecido como a primeira vítima fosse um preço pequeno, se isso significasse uma chance de sobreviver. Mas acima de tudo, ele queria descobrir o plano seguinte. Caso as suspeitas de Tech, ou de quem quer que tivesse falado sobre as regras, fossem verdadeiras. Então fez a pergunta que pendia no ar. Quem estava pronto para perseguir a velha? A pessoa ao lado. A pessoa à frente? Uma vez que seu discurso ganhava força, King Namuna, ou Kim, como alguns o chamavam, interrompeu, confuso. Para ele, todo argumento parecia fraco frente à lógica cruel que governava aquele lugar. Destruir o covarde, eliminar o que estivesse à frente sem pensar duas vezes. Pediu a Za que não se preocupasse. Afinal, chances iguais para todos, não é mesmo? Mas Za estava pronto. Ele conhecia King. Já imaginava esse tipo de resposta. Por isso continuou, consciente e sereno. Não precisava arriscar suas vidas para virar assassinos. Havia outra maneira. A surpresa foi geral. Todo mundo ali parecia ter nascido para a ação, nunca para a reflexão. E então Doc já esclareceu algo que mudou o tom da cena por completo. Eles tinham lido errado os termos da tarefa. Segundo os termos, não era necessário destruir uma pessoa. O requisito era eliminar uma ou mais formas de vida. Um exemplo dado foi, pasmem, uma barata. Sim, uma barata. Só essa palavra já foi suficiente para acender a loucura coletiva. A ideia de que poderiam apenas esmagar um inseto e garantir a própria sobrevivência transformou o horror planejado em um frenesi quase cômico. E para surpresa de todos, ou talvez não tanta assim, foi justamente isso que aconteceu. Doc já sentiu o coração disparar, o sorriso crescer até as orelhas, e sem pensar duas vezes esmagou um dos insetos. Mas não parou por aí. Ele jogou o aquário para cima numa mistura de desdém e estratégia experimental. Ao fazer isso, recebeu uma notificação estranha, quase videogame. Conquista da primeira eliminação. E de bônus 100 moedas. Sim, moedas. No caos, as regras do jogo ainda davam pontos. A reação dos outros foi imediata. Tentaram entender por que ele agira daquela forma, se aquilo era coragem ou um tipo de insanidade fria. Doc, já com a calma de quem olha um relógio em contagem regressiva, só olhou para o tempo que restava. King Namuna continuou sem entender. Como alguém poderia transformar besouros em moeda de sobrevivência? Doc já explicou com ar prático. Ali restavam apenas 3 besouros no aquário. King Namuna riu. Comentou que ninguém sadio teria abandonado os besouros. Ao pedir sinceridade a Za, pois só queria observar, Za viu o que muitos não ousavam admitir. Havia crueldade ali, uma liberdade perversa em aproveitar a situação. O texto nos lembra que, na novela, a maioria não suportou o pesadelo e optou pela saída mais extrema, o suicídio. Mas King Namuna, o jovem que mais tarde seria chamado Chun, não era desses. Era duro, resistente. Esperava a destruição como quem espera o trem chegar, com naturalidade firme. E ali,
Entre besouros e decisões morais tortas, ele se posicionou como alguém pronto para o que viesse. Fosse sobrevivência, seja destruição. Você já se perguntou o que faria numa situação em que a regra de ouro é sobreviva, mesmo que isso signifique esmagar um inseto? Parece absurdo, mas é exatamente esse tipo de escolha que transforma personagens em monstros, ou em heróis inesperados. Eu sei que você pensa, é fácil julgar sentado aqui. Sim, é fácil. Mas o ponto é, o que define coragem? O ato em si, a intenção, ou a capacidade de rir, mesmo que amarelo, diante de um achievement no meio do apocalipse? A cena termina com uma mistura. Pessoas que não entendem a lógica, outras que riem, e um Doc já que, por um momento, virou tanto carrasco quanto estrategista. E foi nesse ponto que a tensão ficou quase palpável. Z, com aquele jeitão de quem pensa demais e fala pouco, percebeu que a proposta não fazia muito sentido. Então, meio sério, meio filosófico, respondeu: preferia a solidão. Sim, a clássica frase de protagonista introspectivo, mas aqui soou como alguém rejeitando um convite para uma festa que poderia salvar sua vida. King Nam-un ficou visivelmente abalado, quase magoado, como se tivesse tomado um fora romântico. Mas Z só fez isso porque sabia muito bem que se tivesse se unido a Kim, sua sobrevivência estaria praticamente garantida. Só que havia um detalhe: ele não era um personagem comum, ele era um leitor. Um cara que sabia tudo sobre o passado e o futuro daquela história. E é exatamente isso que o travava. Como encarar pessoalmente alguém sobre quem já tinha lido todas as páginas de um destino cruel? Difícil não pesar a consciência nesse tipo de encontro. Enquanto pensava, King Nam-un decidiu resolver uns assuntos pendentes com sua avó. Mas claro, foi interrompido, dessa vez por Já. King Nam-un o cortou no seco, dizendo para ele largar essa pose de lutador da justiça. Porque convenhamos, numa situação como aquela, bancar o herói poderia terminar muito mal. E olha, só de olhar para Já, King já fervia por dentro, como se estivesse sendo provocado só pela existência dele. E não demorou para a irritação virar ação. King Nam-un não se conteve no primeiro momento oportuno, avançou contra Já. O golpe foi certeiro, ou teria sido se Doc Já não tivesse conseguido se esquivar por um triz. Mas esse detalhe só confirmou o que ele já suspeitava. Kim era exatamente o desgraçado que ele tinha previsto no romance. E aí, meu amigo, não parou mais. King Nam-un atacava sem dar tempo de respirar, perguntando no meio do caminho quais eram os golpes favoritos de Za, tipo uma entrevista de emprego, só que com socos. Mas o verdadeiro problema surgiu quando Za ergueu os olhos e viu Kim ativando uma habilidade chamada Blackout. Isso pegou Já totalmente desprevenido. Ele não esperava que o cara fosse usar aquilo tão cedo. Resultado, Já mal conseguia se esquivar, sentindo na pele que essa sorte não duraria para sempre. O mais engraçado é que o próprio Kim parecia surpreso com sua força recém-descoberta. Ele nem tinha plena consciência de estar usando sua habilidade, mas estava adorando o resultado. Enquanto isso, Geok Já ficava no dilema: deveria ativar sua habilidade especial ou guardá-la para algo ainda pior. Enquanto os dois duelavam, os outros do grupo ainda estavam ocupados procurando besouros. Sim, besouros, esses insetos que de repente se tornaram moeda de sobrevivência. Mas foram interrompidos por um som terrível, tão forte que fez todos prenderem a respiração. King Nam-un continuava seu bombardeio de ataques, determinado a acabar com Geok Já. Só que por mais raiva que colocasse em cada golpe, não conseguia acertá-lo de verdade. E isso só deixava Kim ainda mais irritado. A explicação era simples. Geok Já havia ativado o primeiro estágio de sua habilidade, o famoso leitor onisciente. Graças a ela, conseguia prever e evitar os ataques no último instante. Não satisfeito, Já ativou o segundo estágio, e aí ficou ainda mais bizarro. Ele começou a antecipar os movimentos de Kim como se estivesse lendo a mente dele. Isso, claro, deixou King Nam-un furioso. Só que havia uma limitação: com essa habilidade, Já só podia desviar. Ele não tinha condições de contra-atacar, ou seja, estava jogando na defesa, comprando tempo, e tempo era exatamente o que ele precisava. Restavam apenas 2 minutos. 2 minutos que separavam a velha e todo mundo de passar para o próximo cenário. Ele não podia deixar isso acontecer. Geok Já então correu em defesa da velha, carregando consigo a responsabilidade que ninguém mais quis assumir. Kim ficou feliz com a decisão. Parecia que estava esperando exatamente por isso. Como bom vilão calculista, já tinha preparado uma faca para o momento em que Já se aproximasse. O ataque foi direto no coração, e se não fosse a previsão do sistema, teria sido o fim. Já conseguiu se esquivar no último instante, mas passou perto, muito perto. Ainda assim, não saiu ileso, um corte pequeno, porém profundo bastante para fazer sua pele queimar por dentro, graças à habilidade absurda de Kim. Mesmo assim, Já encontrou forças para erguer o corpo da velha e carregá-la dali, se afastando daquele lunático. Enquanto corria, um pensamento martelava: os fracos morrem, os fortes sobrevivem. Um mundo previsível, cruel e sem espaço para piedade. Ele sabia que precisaria ficar mais forte, ou não teria chance. Kim tentou convencê-lo a desistir, porque o tempo estava praticamente esgotado, mas Já, determinado, fez uma pergunta inusitada: os ovos dos insetos contam como forma de vida? Kim olhou confuso, sem entender se aquilo era uma piada,
delírio ou pura provocação, mas já não esperou resposta. Com firmeza, esmagou outro inseto diante de todos, e o barulho seco ecoou como um lembrete cruel às vezes: sobreviver exige decisões que ninguém mais ousaria tomar, A resposta correta para a dúvida de Já era sim. Ovos de insetos contam como forma de vida. Kim Namuna quase caiu na gargalhada, porque para ele não fazia sentido algum se preocupar com um detalhe desses em meio a tanto caos. Só que sua risada morreu na garganta no instante seguinte. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando, e a serenidade no rosto se transformou em desespero. Não havia mais escolha. Partiu para cima de Za com tudo, na esperança de destruí-lo o mais rápido possível e garantir sua sobrevivência antes que o primeiro cenário chegasse ao fim. Enquanto isso, Joe já pensava rápido. Não havia tempo a perder. Ele queria pular etapas, como aquele aluno que tenta zerar um curso inteiro em uma madrugada. Então ordenou ao sistema que investisse todas as moedas em uma nova habilidade: físico o mais rápido possível. Porque, convenhamos, agilidade e força extra nunca são demais quando você está prestes a ser esfaqueado por um lunático. Kim Namuna veio para o ataque, faca em punho, mas algo inesperado aconteceu. Ele foi lançado para trás junto com a própria lâmina, como se tivesse levado uma rasteira invisível. Enquanto isso, Já, no meio da tensão, soltou quase uma palestra biológica. Durante a época de acasalamento, gafanhotos põem mais de 100 ovos por vez. Não era uma aula de ciências. Era um recado. Aquele seria o dia do julgamento, não para ele mas para Kim Namuna. Kim, que há pouco estava cheio de confiança, começou a entrar em pânico. Perdeu o controle e partiu como um animal enfurecido para cima de Já, usando tudo o que tinha. Mas Já apenas ficou parado, observando como se estivesse assistindo a um reality show, tranquilo, enquanto o outro se debatia. E foi nesse exato momento que o tempo finalmente expirou. O sistema entrou em ação, o pagamento começou a ser cobrado. Quando tudo se estabilizou, restavam apenas 5 sobreviventes naquela carruagem. Entre eles, não estava Kim Namuna. Quem entrou primeiro depois do colapso foi Tib, e ele ficou de queixo caído ao ver a cena. Esperava outro resultado, talvez algo mais previsível. Mas ali estavam os 5, o Tenente Lee, o garoto Sunan, aquele mesmo a quem Za tinha arrancado os insetos, e claro, Joe Já. Kim Namuna, no entanto, não foi embora em silêncio. Implorou desesperadamente por ajuda. Chegou até a dizer que a vida humana não tem preço. Mas Za foi implacável. Lembrou-lhe de que 10 minutos antes, ele mesmo tinha dito que aquelas eram as regras do velho mundo. E se o mundo era novo, então as regras também seriam cruel, talvez, mas justo, dentro daquela nova lógica. Joe Já até reconheceu. Kim tinha razão em parte. Eram muito parecidos, porque se ele tivesse a chance de salvar todos, também teria tentado. Não era mentira que sentia culpa, mas ainda assim, manteve a calma. O rosto dele parecia o de alguém que não estava vivendo aquilo, mas apenas lendo um romance. No balanço geral, o cara conseguiu eliminar 125 criaturas vivas, um gafanhoto adulto e 124 ovos, garantindo mais de 6.000 moedas. Um saldo amargo, mas valioso. E na cabeça dele só havia uma certeza: um mundo foi destruído, outro havia nascido, e ele precisava sobreviver nele. Só que quando olhou pela janela do metrô, seu estômago revirou. O que viu do lado de fora era pior do que qualquer pesadelo, uma multidão de criaturas prontas para atacar a qualquer instante. Entre elas, um monstro enorme em forma de cobra marinha, o Ictiosauro, conhecido como Serpente do Mar. No romance, ele era classificado como monstro de 7ª classe. A única coisa que os mantinha a salvo era o roteiro, literalmente. Enquanto o cenário do sistema ainda estivesse ativo, essas criaturas não poderiam atacar, mas Já sabia bem, nada era permanente. Bastava o próximo cenário começar para que tudo mudasse de novo. E então, no céu estrelado, surgiram as constelações, seres misteriosos, observando de longe como deuses entediados assistindo a um espetáculo. Cada estrela representava uma constelação conectada ao canal do mundo, e a de Já contava com 21, um número alto, que chamou a atenção. Se a história tivesse seguido como no romance, Kim Namuna teria sobrevivido e massacrado boa parte da carruagem, mas aparentemente, algumas constelações ficaram furiosas, e foi essa fúria que permitiu sua eliminação. Elas não eram apenas espectadores, eram também catalisadores dos desastres. Para Já, isso era surreal. Até ontem, ele era só um leitor, acompanhando personagens e destinos. Agora, era o contrário, eram as constelações que assistiam a ele. E como prova, o sistema notificou que várias delas haviam gostado do seu roteiro. De presente, mais 500 moedas. Ele só pensava: se há constelações que me odeiam, deve haver outras que me admiram. Que vejam o quanto quiserem. No final, todas pagarão com sangue pelas observações. Mas seus devaneios foram interrompidos por um detalhe mundano. Sangue, o seu. Se levantou, olhou para a menina que estava próxima, e pediu desculpas por não ter conseguido salvar a velha. Só que ela não estava mais preocupada com isso. Em vez disso, perguntou como ele se sentia. Ainda assim, agradeceu de coração, afinal, foi graças a ele, e aquela gaiola de insetos atirada em sua direção, que teve uma chance de sobreviver.
Já não admitiu que foi de propósito. Preferiu fingir que foi acidente. Mas a menina não era ingênua. Podia não conhecer todo o jogo, mas tinha esperteza suficiente para perceber as entrelinhas. Foi nesse clima que seu novo aliado, Tibi, apareceu para cumprimentá-los. Estava satisfeito. Mais gente sobreviveu do que o planejado. 5, ao invés de 1 ou 2. Já, por sua vez, reparou em outro garoto que tinha se destacado. Físico forte, boa capacidade atlética. Pelo processo de eliminação, descobriu que seu nome era Lee Ji-young. Foi até ele com uma pergunta direta: você quer viver? Não era cantada, nem bondade repentina. Para Já, era apenas lógica. Aquele garoto merecia uma chance nesse novo mundo. Então o convidou para seguir com eles. Afinal, por trás de toda a frieza, Já também era humano. E como qualquer humano, também queria não apenas sobreviver, mas viver. Lee entendeu. Com a frieza de quem já leu o resumo antes de assistir ao filme, dados os acontecimentos futuros, precisava chamar a atenção das constelações. Ser notado lá em cima poderia significar proteção, patrocínio, chance real de sobreviver. Até Tebe ficou boquiaberto com a quantidade de bizarrices que haviam acontecido naquele dia, e olha que ele nem esperava muito desse vagão. O vizinho, por exemplo, acabou se revelando um psicopata. Outros mostraram lados que ninguém imaginava, mas C, aquele que observava todos em silêncio, não estava interessado em toda essa bagunça. O que ele queria mesmo era saber quando seria libertado desse inferno. Z, por sua vez, deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.